Boa tarde, né? 1 minuto passado do meio-dia. Eu quero agradecer o convite para participar hoje aqui do evento comemorativo dos 100 anos do Manifesto Surrealista. Quero pedir também inicialmente desculpa porque a minha camisa está um pouco amarrotada, eu não tive tempo de passar. E eu vou falar então das duas exposições, talvez as maiores, né? O Grupo Surrealista realizou várias exposições, mas essas duas talvez tenham sido as maiores. A de 1938, os 1.200 sacos de carvão, que foi realizado em Paris, e papéis do surrealismo, que foi realizada em Nova York já em 1942. Outras exposições foram feitas, em 1936, uma em Paris mesmo, outra em Londres, mas essas duas eu acho que têm características muito especiais, né? E também a maior documentação possível sobre o que aconteceu de fato assim, nessas duas exposições. Eu tomei algumas notas para falar com vocês hoje. Eu não tenho exatamente um paper ou um roteiro, mas essa apresentação ela é baseada muito nas imagens, ou seja, é uma tentativa de descobrir um encadeamento e descobrir um nexo através das imagens, através do que nós temos de documentação a respeito dos trabalhos e das ações, das performances que foram realizadas, né? Eu diria que, pensando inclusive na leitura que o Vinícius fez agora do manifesto e na interpretação dele para o manifesto, quando ele iniciou a leitura, primeiro com esse silvo, esse som que lembrava um pássaro, lembrava uma ave, né? Isso daí já, de certa maneira, mostra muito bem o espírito de época, o espírito do surrealismo e talvez dos próprios movimentos das vanguardas, né? Que é a ideia de deslocamento, né? Porque esse silvo, esse pássaro que nós ouvimos no início da leitura, tende a nos retirar dessa sala e nos levar para um espaço natural, para um espaço aberto, né? Então, o surrealismo parece todo ligado a essa ideia de deslocamento. Eu diria até que talvez como base disso tudo a gente poderia pensar em metamorfose, metástase, no sentido de algo que se espalha e contamina, e também a metáfora, né? Então, essas três palavras eu acho que dizem muito do que foi o movimento e desse espírito de época. Sobre as exposições, eu também gostaria de dizer que essas duas exposições do Grupo Surrealista, elas, de certa maneira, inauguram também ou reforçam o sentido de um evento que se faz num espaço e que interfere nesse espaço, né? Isso começa mais ou menos nesse período aí entre 17, 20, 25, né? Existem algumas manifestações já que se encaminham para isso que nós hoje talvez podemos chamar de instalação, site specific, ocupações, né? E especialmente a exposição de 38 tem muito esse sentido, né? Então, essa exposição de 38, então, eu vou começar mostrando algumas imagens, né? A apresentação hoje é toda baseada nessas imagens, mas eu gostaria antes de dizer que essa palavra surrealismo foi cunhada pelo Apollinaire, que aparece no finzinho do manifesto ali, pela apresentação do Vinícius, né? E ligada a um texto que ele escreveu justamente para falar de um espetáculo chamado Parade, né? Que de 1917, onde esse espetáculo Parade, ele
A música era do Erik Satie, ele foi dirigido pelo Jean Cocteau, e os figurinos eram de ninguém menos que o Picasso, figurinos e também o pano de cena, né? Então é um espetáculo importante na época, e o texto do Apollinaire para esse espetáculo, ele trata, segundo dizem, né, pela primeira vez dessa palavra, ele cunha essa palavra, não exatamente surrealismo, mas superrealismo, né? Falando um pouco do que o espetáculo, do que essa dramatização trazia de novidade, ou trazia para o público, né? Então, essa imagem que a gente está vendo aí é a maquete do espetáculo, né, do Parede, a maquete criada pelo Picasso para o palco, né, para o fundo, né, do espetáculo. A próxima, por favor. Eu tenho aqui o controle, deixa eu tentar aqui ver se eu consigo me entender. Aqui, ó. Esse é um dos figurinos do espetáculo. Aí a gente já vê, por exemplo, quer dizer, o Picasso, ele não se afasta da pintura dele, então esse figurino, ele já é um pouco um manequim e ele já é cubista, né? Então ele não se afasta do trabalho dele, nem das coisas que ele estava pesquisando e estava interessado naquele momento. Então é tudo uma coisa só, né? Essa questão poética, ela migra, ela vai para o teatro, ela vai para o figurino, ela vai para a pintura, para a escultura. Então tem essa coisa genial assim, nesse trabalho. Acho que eu tenho que apontar para lá, né? Esse é um segundo figurino do Picasso. Então a gente vê que é um figurino onde o ator, o bailarino, né, ele se torna um pouco uma escultura também, né? A gente mal identifica o corpo do bailarino, ele fica envolvido por esse objeto, né, que muda a forma do corpo, né? A gente fica imaginando o deslocamento desse bailarino durante o espetáculo. Devia haver uma limitação ali, um cuidado para que isso pudesse acontecer. Aqui a gente já tem aí o Hugo Ball, né? Eu vou começar, esse início um pouco está ligado à dança, né, e também ao dadaísmo. Aí é o Hugo Ball, né, vestindo um traje cubista, né, e recitando o seu poema Elefanten Caravane, né, lá no Café Voltaire, em 1916. Olha só que curioso, essa ideia do manequim parece que é uma coisa de época, é uma coisa que interessou a muita gente nesse momento, porque o Hugo Ball aí, nesse traje cubista, ele já é um pouco um manequim também, ele de certa maneira, a figura dele, a presença dele é um pouco do objeto, né? Ele vai se transformando em outra coisa. Então isso é o poema, né? A leitura do poema, o Elefanten Caravane, de 1916, lá no Café Voltaire. E não foi. Foi. Olha só de novo, né? Aí é o De Quirico, na pintura dele chamado Grande Metafísico. Lá no alto tem uma cabeça também de um manequim, de um boneco, né? E articulado nessa composição, nessa pintura, como se fosse uma coluna, né? Ele é um pouco um humanoide, assim, né? Uma figura que está no alto de um pedestal, ou de alguma maneira essa coluna também é um corpo. Então, toda essa geração, né, tanto os metafísicos, os dadaístas, os surrealistas, de certa maneira elegeram o manequim como um espaço de criação, um espaço de composição, né? E aqui a gente tem uma foto da primeira missa Dada, realizada em 1920,
nós vemos aí, né, novamente, olha, lá no teto, né, a gente tem um manequim pendurado, só que no caso dos dadaístas, que exploraram também muito essa figura do manequim ou do autômato, né, o termo de comparação ou a referência poética por trás do objeto em si já é a guerra, né? Isso aqui é logo depois da Primeira Guerra Mundial. Então, esse manequim que aparece aí como pendurado no teto é um soldado. A próxima imagem aqui, olha só, essa é a pintura que está na parede logo à esquerda ali. Tem uma pintura que é... Opa, deixa eu ver aqui. Ó. Essa pintura do Otto Dix, que foi lutar, né, passou por vários traumas na guerra, né? É uma pintura do Otto Dix que está ali à esquerda. Então, olha só, né, a figuração, né, são mutilados, né, são soldados que sofreram sequelas. Esse é o assunto da pintura, né, é o motivo da pintura do Otto Dix. Olha só esse outro manequim do George Gross, também é uma figura de um mutilado. Então, para os dadaístas, a referência mais próxima ali nessa série de manequins, ou no imaginário, vamos dizer assim, presente nessas manifestações, é muito a guerra que acabou de acontecer, né? Então, e a gente vai ver em seguida... olha só, esse é o próximo aqui. Olha a reconstituição. Muitas dessas coisas foram reconstituídas porque se perderam ao longo do tempo. Então, essa é uma reconstituição dos anos... é recente. Esse é o John Hertfield, junto com o Rudolf Schlichter, e é uma reprodução agora, reconstrução de 2000 e... Esse manequim estava lá na Feira Dada, né, em 1920, e ele foi reconstruído agora em 2004. Né? Então, muitas desses objetos foram refeitos. Esse trabalho também é de uma exposição, é do Johannes Baader, é da exposição também do dadaísmo de 1920, mas em Berlim, né? E o título desse trabalho é Das Plasto Dio Dada Drama. O Johannes Baader, ele era uma espécie do pastor, o sacerdote do grupo dadaísta alemão, né? E a gente vê de novo, olha, ali tem, né, o manequim, o boneco, o autônomo representado no meio dessa espécie de pirâmide ou coluna de objetos e nós vemos aí jornais, nós vemos cartazes, inscrições variadas, né? Então, quando a gente percebe esses trabalhos e o tipo de ação com a qual esse trabalho foi construído, foi feito, a gente vê muito presente a ideia de colagem, né? A colagem é uma coisa que também está presente em todos esses trabalhos para esses artistas todos das vanguardas. E a gente pode também compreender essa presença da colagem, ou a colagem como uma espécie de recurso, ou como metodologia de trabalho, a gente pode entender um pouco como uma analogia ou como também uma metáfora da própria guerra, né? Quer dizer, a Europa destruída nesse momento, e existe um desejo de recuperação, de reconstrução, de recuperação de alguma coisa que se perdeu e pode ser novamente reconstruída, né? Alguma imagem nesse sentido parece estar por trás desses trabalhos. Essa é o Merzbaum do Kurt Witters, né, que explorou muito também a colagem. Essa é a coluna Merz, um trabalho inicial do Merzbaum, do Kurt Witters, feito lá em Hannover, também aí por 1920 e 1921.
Esse é uma fotografia também do Schwitters, com um manequim que ele construiu. É um pouco humanoide, é um pouco máquina, um pouco... existe alguma humanidade ainda por trás desses objetos, né? Essa cabeça chama-se cabeça mecânica do Raoul Hausmann, né, que também é importantíssimo dentro do movimento Dada, né? Então é uma cabeça humana, mas também é um pouco uma máquina, né? De 1921. Esse é um trabalho de uma artista que pertenceu ao grupo surrealista, muito pouco conhecida, muito pouco falada atualmente, mas que talvez devesse ser recuperada. O nome dela é Aylen Agar. Ela é uma argentina, nasceu em Buenos Aires, mas passou a vida na Inglaterra. Ela é filha de inglês com canadense, mas nasceu em Buenos Aires. E participou ativamente do grupo dadaísta. E, de novo, né, uma cabeça, um manequim. Então, o manequim, esse boneco, né, ele é muito presente em vários momentos nas vanguardas, especialmente no grupo dadaísta e surrealista. Aqui é um fotograma do gabinete do Dr. Caligari, que também tem como assunto um autômato, né? Tem como assunto um ser que é humano, mas é de outra natureza, de outra ordem, vamos dizer assim, e ele é controlado por essa figura, né? Esse filme também é dos anos 20, então a gente percebe, nesse momento, um encadeamento entre as artes, um encadeamento e um assunto, um tema por trás dessa... Opa! A Siri abriu aqui o computador. Então, aqui tem um outro fotograma. Um outro fotograma do gabinete do Dr. Caligari. E aqui, enfim, eu vou passar agora para a exposição de 38, propriamente, né, os 1.200 sacos de carvão, mas antes eu quero mostrar para vocês, essa aí é uma fotografia lá da Bergasse-Straße, em Viena. Esse é o divã primordial, esse é o consultório do Freud, antes dele abandonar Viena aí por 1936 com a Segunda Guerra Mundial, fugindo dos nazistas. Mas olha só que interessante, a sala era cheia de imagens. O Freud era um grande colecionador de peças arqueológicas e peças da antiguidade, né? Então aqui a gente vê de novo o divã primordial, né? O divã era um sofá, você vê, ele colocou umas almofadas, cobriu com uns tapetes, então uma coisa feita por ele, né? Ele ficava na cadeira atrás ali, ó. A poltrona ali atrás onde ele ficava sentado, e a sala toda era repleta dessas imagens, né, com gravuras, com desenhos, com esculturas, que ele, da coleção pessoal dele, e isso, segundo falas, relatos do próprio Freud, funcionava como uma espécie de chamariz, uma isca para o paciente, né? Essas imagens todas tinham a função de estimular no paciente esse afloramento do inconsciente, né? Então, ó, tem mais uma imagem, olha o escritório dele, né, com a mesa de trabalho e as coleções de objetos, né? Eu estou mostrando isso para reforçar essa ligação que o próprio Breton, no manifesto, já fala, já cita, né, a proximidade e a dependência, talvez a gente pudesse dizer, da psicanálise do Freud, né, no início ali do movimento surrealista, mas também porque a exposição que a gente vai ver agora
ela também tem esse lado abarrotado, esse lado completamente ocupado de trabalhos, né? Não tem uma limpeza, não tem uma distância entre as obras, elas são todas um pouco misturadas, conectadas de alguma maneira. Esse é o cartaz que anunciou essa exposição, né, do surrealismo, fala um pouco do que vai acontecer. Tem uma citação interessante ali dizendo que antes da meia-noite um descendente direto do Frankenstein iria cruzar o salão de exposição. O Frankenstein, né, de certa maneira, também é um autômato e também é um desses manequins costurados, né, agregados, né? Também é uma colagem o Frankenstein, né? Então é tudo muito muito interessante como as coisas vão se conectando, é tudo muito coerente, né? Então aqui começa, né? Essa exposição então é de 1938, aconteceu nessa galeria aí Beaux-Arts em Paris, né? E essa entrada, o pátio de entrada, esse é o Táxi Chuvoso, um trabalho do Salvador Dalí, e tem esse nome porque ele criou uma série de... um sistema hidráulico ali, onde chovia dentro do táxi, né? Então, esse sistema hidráulico ficava ligado e dentro do táxi chovia. Dentro do táxi, no banco de trás, havia esse manequim com uma série de, enfim, vestido, trajado, e com escargots, folhas de alface, chicória, com algumas verduras, assim, completando a roupa. Na frente, uma outra figura com uma cabeça de tubarão, e com esses elementos naturais saindo de dentro do carro. A gente pode ver, assim, nessa imagem é difícil de ver, mas a gente vê em algumas outras imagens a água correndo dentro do carro, assim, tem uns fiozinhos de água que vão criando essa ideia da chuva. Esse aí, então, só para esclarecer mais um detalhe, então, a exposição foi dividida em 3 departamentos. Esse átrium aí, com o Táxi Chuvoso do Salvador Dalí, depois um grande corredor com manequins que foram customizados, assim, foram construídos por vários artistas do grupo. Esse corredor foi chamado das mais belas ruas de Paris, e apresentava, então, esses manequins, cada um deles buscando uma imagem, criando uma figura diferente. Esse manequim é do Man Ray, né, que nessa estrutura da... Espera aí que Então, esse é o manequim do Man Ray, e dentro da estrutura da exposição, e pensando nos dias de hoje, pensando em como essas coisas evoluíram, a gente poderia dizer o seguinte, que o André Breton e o Paul Éluard foram os organizadores da exposição. O curador, nesse caso, seria o Marcel Duchamp. Salvador Dalí e Max Ernst, técnicos operacionais, e Man Ray, o técnico de iluminação dessa exposição. Daqui a pouco vai ficar claro o porquê dessas categorias. Então, esse aí é o manequim do Man Ray, um detalhe do manequim que ele fez. Esse trabalho, esse é um outro trabalho realizado pelo Kurt Seligman, que era um pintor de ascendência judia dentro do grupo. E o Seligman, ele tinha a família tinha uma fábrica de móveis. Então ele criou uma série de objetos, sempre juntando esse mobiliário tradicional, assim, da fábrica da família, com partes desses manequins que eles trabalhavam.
Aqui a gente já está vendo o trabalho criado pela Sônia Moser, que tem uma história dramática, porque ela, em 43, ela ficou em Paris. Em 43, ela também tinha ascendência judia, ela se recusou a usar os uniformes, a estrela amarela, né, para identificar na sua roupa, e ela foi levada para um campo de concentração e morreu foi executada, assassinada por volta de 1943. Esse é o trabalho que ela fez para o Corredor das Mais Belas Ruas de Paris. Aqui ainda é o trabalho dela. Outro detalhe. Esse já é um outro manequim do Salvador Dalí. Também na cabeça ali a gente vê uma espécie de peixe ou um animal ali na cabeça do manequim. Aqui é o Salvador Dalí posando ao lado de outros dois manequins que ele criou. Esse aí é uma representação, esse manequim é do Marcel Duchamp, e é uma representação do Rose Selavi, que é um personagem que ele criou. Ele se vestiu de mulher, né, em algumas ocasiões, se deixou fotografar pelo Man Ray, e aqui no manequim ele também caracterizou a Rose Selavi, esse personagem que ele criou. Aqui, de novo, é a Rose Selavi. Esse manequim já é do Maurice Henry, um escritor, poeta e desenhista do período. Aqui o manequim do Oscar Domingues, um pintor e ilustrador espanhol também, que se agregou ao grupo por volta de 1906. Esse é o Oscar Domingues novamente. E aqui o André Masson. O André Masson tem uma história interessante, porque ele foi cunhado do Jacques Lacan. Eu não sei se vocês sabem, mas o Lacan foi o último proprietário privado da pintura Origem do Mundo. Aquela famosa pintura Espera aí que eu agora fugiu o nome aqui, um momentinho só. Obrigado, do Courbet. Então, essa pintura do Courbet, que ficou desaparecida há muitos anos, quem arrematou num leilão em 1950 foi o Jacques Lacan. O André Masson era cunhado do Lacan. Então, a gente vê que a psicanálise estava ali o tempo todo por perto do grupo, o tempo todo como uma referência, né? Aqui outra foto da pintura do manequim do André Masson. Outro detalhe. Esse manequim eu não consegui identificar de quem é. Não tem essa referência. Esse aqui a gente já está vendo o Max Ernst. O Wolfgang Paalen, também com esse manequim, com esse morcego na cabeça. Aqui é o Miró, se não me engano. E aqui o finzinho é uma panorâmica do corredor, né, dessa primeira etapa, né. Aqui começa a sala principal, a sala onde haviam todos os trabalhos, e é interessante porque a gente, na documentação que hoje ainda existe da exposição, a gente quase não tem fotografias dos trabalhos expostos.
a gente tem fotografias do espaço e das pessoas no espaço. Então é muito interessante porque é uma das primeiras manifestações desse interesse pelas artes e dessa integração das artes com o espaço onde está inserido, né? Então a gente vê aí a entrada da sala, que foi transformada numa espécie de gruta, né? O Marcel Duchamp foi responsável por pela criação do espaço. Ele foi convidado pelo André Breton para ocupar o teto da sala, né? Mas ele decidiu não colocar um dos trabalhos que ele já vinha fazendo. Ele resolveu fazer um trabalho especial para a sala. Então, é uma das primeiras vezes onde essa ideia de ocupação e de instalação aparece no meio de arte, né? Então, nessa entrada, logo na entrada, onde a gente vê esse objeto, isso é uma dessas portas giratórias muito comum em lobby de hotel, em entrada de edifícios, assim, essa porta de vidro giratória. Ele pegou duas dessas portas e colocou dentro da sala, dividindo a sala em alguns espaços, né? Nessas portas, aqui é durante a montagem ainda, né? Então não tem nada na porta, mas em seguida ele... aqui, peraí, eu vou voltar. É porque a porta, de certa maneira, ela já começa, a gente começa a identificar, através da porta, um pouco o repertório do Marcel Duchamp, do próprio trabalho pessoal dele, né? Então, é uma porta de vidro giratória onde ele coloca alguns trabalhos depois, a gente vai ver daqui a pouco, né? Mas isso já caracteriza um pouco o repertório dele próprio, ou seja, ele convida, né? Todo o grupo surrealista foi representado nessa sala através dos trabalhos, mas ele, junto com isso, consegue articular o próprio repertório pessoal dele, né? Então, essa porta giratória de vidro, é impossível não ver essa porta e não pensar no grande vidro, né? Que também é um dos trabalhos principais do Marcel Duchamp, né? E um trabalho muito curioso, porque o trabalho é plano, né? Toda, vamos dizer assim, a ordem nascente desse trabalho está ligada à pintura, né? O trabalho é plano, existem figuras nesse plano, mas ele contraria, tem sempre uma contramão, né? Porque a pintura, né? O lugar por excelência da pintura é a parede, né? A parede deve estar posta, protegida contra a parede, né? E nós devemos ver apenas a imagem, né? O lado de trás da pintura é uma espécie de negação das promessas da imagem, porque quando a gente olha o lado de trás, a gente vê ali a madeira, a gente vê a matéria, a gente não vê a imagem. Então, o Marcel Duchamp, ele, de certa maneira, se baseia nos atributos da pintura, mas ele coloca o suporte no meio da sala e a gente caminha em volta dele. Ele coloca... e ele contraria uma outra coisa, que é a tela, né? Talvez a principal característica da tela seja a sua capacidade de retenção, a sua capacidade de registro. E ele utiliza um suporte transparente, sem capacidade de retenção nenhuma, inclusive tudo que está atrás, em princípio, entra na composição. Então, é uma espécie de contradição, tem um paradoxo nesse trabalho, né? E vendo a porta de vidro lá na sala da exposição surrealista, não dá para esquecer desse trabalho, né? Aqui é a porta de vidro novamente, está vendo? É a outra porta. Lá atrás a gente vê ali o finalzinho do corredor dos manequins, e aqui a gente vê a porta já com os trabalhos colocados e no teto os 1.200 sacos de carvão. O Marcel Duchamp parece que inicialmente pensou em pendurar guarda-chuvas abertos no teto, mas ele decidiu depois, por uma dificuldade técnica, eles não conseguiram arrumar tantos guarda-chuvas assim para cobrir todo o teto da sala, e ele pegou então sacos de carvão, sacos que eram utilizados para carregar carvão, né? Nesse momento o aquecimento era a carvão ainda nas cidades europeias. E ele pega os sacos de carvão e cobre o teto todo, né, com esses sacos. Ele acolchoa com jornais, com papel velho, esses sacos, e daí cria uma imagem interessante, que é
as pessoas entravam na sala e ficavam preocupadas com o peso, porque aquilo parecia muito pesado. Aquilo cheirava a carvão, porque, inclusive, caía uma espécie de farelo, uma poeirinha de carvão ficava o tempo todo descendo e caindo sobre o chão da sala. A sala foi tratada como se fosse uma gruta. Então, haviam galhos, relva, palha. O chão foi coberto por esse material natural e ficou parecendo uma gruta com esse teto, e os trabalhos todos estavam expostos na penumbra. Ou seja, ele não criou um ambiente para que fosse possível ver os trabalhos com clareza, com nitidez, né? Inclusive os trabalhos todos muito próximos, um interferindo no outro, como a gente vê aí na porta. Ou seja, existe uma ideia aí de uma totalidade, né? O que estava sendo apresentado não eram os trabalhos individualmente, mas o espaço, o todo, né, da sala. Aqui a gente começa a ver um pouco o teto lá, né, com o carvão, com os sacos de carvão pendurados, e ali embaixo, deixa eu ver a próxima imagem, acho que dá para a gente ver melhor. Olha, aí a gente consegue ver. A gente consegue ver os sacos de carvão ali. Eu vou voltar um instante para chamar a atenção. Ali no meio tem um elemento todo furado, assim, parece um cilindro de metal. Aquilo é um aquecedor também muito usado na época, um aquecedor de carvão. Os cafés parisienses, os restaurantes e às vezes algumas calçadas, havia essa espécie de forno de metal, todo furado, cheio de carvão, e as pessoas ficavam em volta dele se aquecendo. O Marcel Duchamp colocou isso no meio da sala. Ele originalmente queria colocar carvão aceso lá dentro, como era usado nas ruas, nos cafés, mas eles ficaram com medo de um incêndio. Então, como solução, ele colocou uma lâmpada dentro. Então, essa lâmpada criava uma luz que lembrava um pouco a incandescência do carvão, né, aceso. É interessante também, pensando na imagem por trás da sala, por trás do objeto, parece que existe uma inversão, né, porque os sacos de carvão no teto, né, pendurados lá no alto, cria uma ideia de chão, né, porque esses sacos de carvão, numa situação normal, eles estariam acumulados no chão, no piso. E o forno incandescente ali, com a luz dentro, cria uma ideia de lâmpada, de ponto de luz, que devia estar no teto. Então tem um pouco uma ideia de espelhamento, de inversão, né, de troca de lugares. Aqui eu vou fazer um pequeno à parte, porque esse é um trabalho também do Marcel Duchamp, chamado Why Not Sneeze, Rose c'est la vie, né? São esses cubinhos que a gente está vendo aí, são cubinhos de mármore. Então existem relatos dizendo que as pessoas se surpreendiam ao tocar nesse trabalho, porque associavam esses cubinhos de mármore com cubos de açúcar, que a gente não usa aqui, mas nos Estados Unidos, na Europa, se usa muito esse cubinho de açúcar. Então, era identificado como cubinho de açúcar, no instante que a pessoa pegava, aquilo era pesado, né? Então, havia uma surpresa em relação a isso. De novo, na exposição surrealista, a inversão era de outra ordem, porque os sacos de carvão pareciam pesados, pendurados no teto, mas, na verdade, eram leves. Então, o tempo todo, a gente vê o repertório do Marcel Duchamp pulsando por trás da exposição surrealista. E o título desse trabalho também, Why Not Sneeze, Rose c'est la vie, também tem uma coisa curiosa, né? Chama atenção para o casual, para o acidente, né? E também para a contradição, porque uma tradução literal, uma tradução livre desse título seria: vamos espirrar? Que tal espirrarmos, né? Mas ninguém controla o espirro, então como é que a gente pode combinar de espirrar juntos? Então, o trabalho todo, o tempo todo tem essas metáforas. Aqui, novamente, o salão, né, com os objetos.
Bem aqui na frente, num pedestal, tem um outro manequim sem braços e sem cabeça. E aqui, de novo, o repertório do Marcel Duchamp, né? Nessa sala, numa área central, foi construído um pequeno espelho d'água, criando a imagem de um lago dentro da sala. Nesse lago foram colocados ninféias, nenúfares e outras plantas aquáticas dentro da sala. Em cada canto da sala havia também uma cama, a gente está vendo lá atrás a cama. Então, 4 camas dentro dessa sala gruta, né? E essa imagem do espelho d'água, do lago e da água em movimento também aparece na obra do Duchamp desde cedo. Essa é uma pintura dos anos de juventude do Marcel Duchamp, quando ele ainda vivia lá na cidade onde ele nasceu. É uma paisagem lá de Blainville, de 1902. Imagina, ele tinha 15 anos de idade quando pintou esse quadro. E é justamente a representação de um lago, né, no centro da sala, no centro da pintura. Aqui é o último trabalho que ele realizou, o famoso Étendonné, que está lá na Filadélfia, e lá no fundo, novamente, a gente vê, olha só, a cachoeira, lá no fundo tem um salto, né, uma cachoeira, uma fonte onde a água corre. Essa figura que é um pouco também um manequim, mas tem um gesto de vida segurando uma lâmpada, né? Então, de novo, a lâmpada no centro da sala, ou a lâmpada no centro da cena. E essa figura, né, caída na relva, essa mulher sem identidade caída na relva, com esse gesto segurando a lâmpada de azeite, né? O Marcel Duchamp construiu essa figura, né, esse corpo. Ele tirou um molde e ele fundiu em gesso, coberto com pele de porco. Então, quando a gente olha esse trabalho, a ideia de cadáver, ou a ideia de corpo semi-animado, de alguma maneira, é muito forte, né? Também não dá para a gente esquecer a relação desse trabalho com a origem do mundo, né? Aqui a sala com o braseiro bem na frente. Um dos trabalhos apresentados foi a famosa xícara de peles da Merit Oppenheim, que participou muito do grupo. Esse trabalho é de 1936. O título, uma tradução do título é o Café da Manhã Felpudo, né? Então, se os dadaístas, né, estavam muito ligados, né, assim, a imagética dadaísta muito ligada à guerra, no caso dos surrealistas já é o inconsciente e o erotismo, né? Então, a utilização dos manequins e os objetos todos tem muito essa carga, né, da imagem que brota do inconsciente, dessa coisa que nós ouvimos na leitura do manifesto, alguma coisa pré-consciência ou pré-palavra, né? Nesse momento a gente lembra de muitos trabalhos, né? Por exemplo, o alemão Joseph Beuys tem uma série de lousas onde ele desenha e escreve, e a gente, essa letra, esse texto das lousas, ele é ao mesmo tempo uma palavra, mas também é um desenho. Então parece uma coisa no limite ali entre a linguagem e alguma coisa pré-pensamento, né? Os surrealistas parece que ocuparam muito esse lugar também, né? Então esse trabalho da Merit Oppenheim talvez seja uma das obras mais famosas que o surrealismo produziu. Aqui é uma sequência de retratos que o Man Ray fez dela. Ela posou para o Man Ray para fazer esse trabalho. Essa vitrola, né, esqueci o nome desse objeto, tem um braço, né, quer dizer, uma perna saindo de dentro do gramofone, né, tem uma perna saindo do gramofone ali. E aqui a gente tem a Helene Vanel,
uma bailarina, atriz, performer, que foi muito ligada aos surrealistas, apesar de ser pouco citada hoje em dia, mas foi uma pessoa que teve muito destaque nesse momento, e ela realizou essa performance durante a abertura, chamada de A Lei Não Consumada ou O Ato Abortado. Tem algumas imagens da apresentação dela. Ela na frente do braseiro. Esse é o cadafalso. Deixa eu ver aqui. Eu estou sem o nome aqui do autor do cadafalso. E aqui o Grupo Surrealista em Nova York. A gente vai passar a ver as imagens da exposição de 42 em Nova York. Que foi chamada de 16 milhas de barbante, ou primeiros papéis do surrealismo. Essa é a planta da sala. Aqui a situação foi completamente outra. Essa exposição foi promovida pela Sociedade Francesa de Benemerência. Então ela tinha um cunho assim assistencial, né? E eles não podiam... É uma exposição para arrecadar fundos para trabalhos sociais e de assistencialistas, né? Eles tinham pouco dinheiro para isso, e inclusive não pegava bem, né? Gastar um dinheiro danado para realizar uma exposição que depois deveria recolher fundos para assistência social. O Marcel Duchamp, visto que havia pouco dinheiro para a produção, ele pediu 6 milhas de barbantes. E ele começou, depois de montada a exposição, aí nós vemos os quadros, ele cria uma situação semelhante à exposição parisiense, onde ele cria uma espécie de labirinto e onde obriga as pessoas a seguirem um certo roteiro para conseguir caminhar pela exposição. Então tem essa teia de barbantes entrelaçados que vai criando uma espécie de corredor por onde as pessoas deveriam passar para poder ver a exposição. Era uma sala, um salão grande, mas bem... Sim. Lembrando que a gente tem mais 9 minutos. Tá bom. Aqui, essa exposição foi menorzinha, é rápido, né? Então tem algumas imagens desse salão, dessa sala com as exposições. De novo tem algumas analogias, né? Porque os trabalhos propriamente não podem ser vistos com clareza, porque os barbantes estão interrompendo tudo, né? Existe um labirinto para ser caminhado, existe uma ideia de todo, uma ideia do espaço, né, como um todo, e não cada obra individualmente. Aqui o Marcel Duchamp, e essa a última foto. Isso aí. Eu queria só, para encerrar, então, chamar a atenção para esse caráter original, assim, das duas exposições, pensando no entendimento de uma obra que acontece no espaço, né? Existe uma coisa que aproxima essas duas exposições de um certo drama ou uma certa teatralidade, assim, né? Quer dizer, o observador
né? Essas duas exposições pressupõem um observador em movimento, né? É alguém, esse observador dessas salas, ele caminha pela sala para passar pela experiência estética, né? Então, é muito diferente dessa ideia da tela, de você ver um único trabalho, né? De ver uma obra em si, né? O que a gente tem impressão, olhando a documentação, é de que o que estava sendo exposto ali era ocupação espacial. Essa era a grande novidade, né? Era o espaço ocupado dessa maneira e o que esse espaço oferecia para o público e para o observador, né? Se a gente pensar que esse tipo de ação ele foi nominado e caracterizado com mais frequência, vamos dizer assim, ou clareza, só nos anos 60, 70, né? Isso faz dessas duas exposições exposições iniciais, né? Exposições que têm um caráter pioneiro, assim, nesse sentido do espaço sendo trazido para frente como obra, né? Enfim, era isso. Fazer duas questões para a gente tentar. Gostaria de eu falar no microfone, daí gravo. Você consegue me mostrar? Opa, claro. Aí eu te devolvo, você já. Parabéns, parabéns. Muito interessante. A gente tem pouco espaço agora para pergunta, mas eu gostaria de colocar. Uma tem a ver com essa última colocação sua. A gente pode dizer que o surrealismo preconizou a instalação do ponto de vista da coisa. E eu já faço as duas, aí você fala. A outra, você discorreu, mas não me ficou muito claro, essa obsessão pelo manequim. Como é que você vê, como é que você coloca essa obsessão por esse corpo inanimado, por essa montagem a ver com o corpo que não tem alma, digamos? Por que essa obsessão? Olha, eu diria o seguinte, que isso é uma questão de época, né? Hoje em dia nós temos outras, né? Hoje em dia o meio de arte também elegeu algumas questões que estão presentes o tempo todo, né? É possível identificar, a gente percebe alguns trabalhos com uma certa recorrência, por exemplo, não quero parecer assim sarcástico, mas, por exemplo, na arte contemporânea, trabalho articulado através de varais, né? A gente vê o tempo todo, quer dizer, tem uma ideia de varal como uma solução plástica para vários conteúdos poéticos. Eu acho que, no caso dos manequins, isso está relacionado também a uma questão de época. Penso que isso está ligado aos grandes traumas da Europa do início do século XX até a metade, até os anos 50. Porque, por exemplo, a ideia de acaso e de acidente, né? A ideia de ciclo contínuo, né? Como o Breton fala eu esqueci a palavra agora, mas essa coisa espontânea assim, que o Manifesto Surrealista tem, né? A colagem tem tudo a ver com isso, né? O que é a colagem, se não um acaso, né? Eu pego uma matéria e junto com a outra. E dessa aproximação entre duas matérias surge um sentido, surge um significado, né? Então, e no caso da Europa destruída por duas guerras, eu acho que existe um desejo de reunir, de recuperar, de trazer para a vida alguma coisa que se perdeu. Então, o manequim, nesse sentido, eu acho que oferece essa oportunidade, eu acho que serviu de suporte para essas manifestações, né? E Uma espécie de remontagem, dilaceração do corpo. Guerra, só que essa remontagem ela não reconstitui a alma, né? Não. Então os manequins eles são muito inanimados, você vê como algo inanimado, né? O objeto em si é inanimado, mas, por outro lado, a imagem para onde o objeto nos projeta, aí é que eu acredito que esteja a ânima, né? Quer dizer, essas imagens, o objeto que é inanimado, que é bruto, que é tosco, né?
ele, por um lado, nos coloca diante de uma coisa sem vida, mas, por outro, através da imagem, nos projeta para um espaço vital, né? Um espaço cheio de ânima, né? E é muito interessante notar como, no caso desses manequins todos dadaístas, eles estão muito ligados à sequela, à morte, né? À violência da guerra, né? A gente vê lá a pintura do Gross, né? Aquela pintura tem lá os mutilados, né? As figuras não têm braço, não têm perna, um olho fechado, perdeu um olho, né? Uma banda no rosto. E, por outro lado, no caso dos surrealistas, é completamente ligado ao inconsciente, ao erotismo, a um assunto que brota não se sabe de onde, né? Ligado a essa ideia de espontaneidade. Então, eu acho que os manequins eles estão muito ligados à colagem. E, por sua vez, a colagem, a articulação, a maneira que ela acontece, está ligada ao acidente, ao acaso, né? Ao inesperado. E a gente vê isso no trabalho do Marcel Duchamp, a gente vê isso no trabalho do Kurt Witters, né? Que é algo que é completamente distinto da montagem. Né? Por exemplo, a montagem Eisensteiniana no cinema. Sim. Você vê, eu não tinha pensado no Eisenstein, mas, de novo, né, você vê essa coisa do fragmento que adquire, cria um novo conjunto, o fragmento que cria uma leitura induz a um significado a partir do fragmento. É muito interessante isso tudo. E a gente vê essas manifestações na pintura, na escultura. Acho mesmo, respondendo a sua pergunta, essas duas exposições surrealistas, sem dúvida nenhuma, fazem parte de uma série de eventos que culminaram com as instalações, o site específico e todo esse repertório contemporâneo a respeito do espaço como obra, né? Então, a gente tem que pensar também no Elisitsky, o artista russo, que também cria ambientes, cria espaços, o próprio Merzbaum, do Kurt Witters. Tem várias manifestações assim nesse sentido. Eu queria fazer um pequeno comentário sobre essa questão do manequim, se não poderia ser uma espécie de substituição da representação humana. Na pintura representa-se muito a figura humana, e se no caso do dadaísmo não podia ser também uma representação disso. E também tinha uma pergunta a nível literário, que era, na literatura, nunca se fala em relação ao Diquirico do irmão dele, do Alberto Savinio, que era um grande escritor, e se a entrada no surrealismo do manifesto não terá vindo de alguma forma do Alberto Savinio, porque é um autor que nunca se fala e já era suficientemente, como é que eu ia dizer, ficcional, não é? Sim. Pronto. Eu achando que ia sair intacto dessa conversa hoje, eu tinha solicitado para os organizadores que não poderiam haver perguntas difíceis nesse encontro, mas a primeira pergunta eu gostaria de responder que eu acho que sim, que o manequim, sem dúvida nenhuma, é a substituição da figura humana. Mas, por outro lado, também pelo desejo de transformar essa figura humana em outra coisa, né?
no caso dos surrealistas, né, a transformação dessa figura humana está ligada a esse desejo escondido, a essas imagens reprimidas no inconsciente, né, ligadas também a esse imaginário que é muito visível, né, nas peças arqueológicas, né. Tem numa das imagens daquela imagem do consultório do Freud, né, onde ele atendia os pacientes, tem a gradiva, tem uma reprodução do relevo da gradiva na parede, né? E a gradiva é aquela figura mitológica, né, que ficou famosa no romance do Jensen, né, onde relata a história de um arqueólogo que se apaixona por um relevo, e por esse relevo da gradiva, e tem um sonho com ela, onde ela está viva e ele tem um desejo erótico, ele tem isso tudo no instante em que o vulcão em Pompeia está entrando em erupção. Então, eu quero com isso dizer o seguinte, que sem dúvida nenhuma, os manequins, eles representam ali a figura humana, mas em uma outra dimensão, tanto no caso dos surrealistas, como, na minha opinião, como no caso dos dadaístas, né? Os metafísicos também se utilizaram muito dos manequins, né? Os metafísicos, né, por uma questão central ali do movimento metafísico, mais frios, mais distanciados, menos humanizados, num certo sentido, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que sim. Os dadaístas, nesse caso, o manequim representa o trauma, né, na minha opinião, representa o trauma, os pavores da guerra, as sequelas, esse mundo destruído, né? Se a gente pegar também, no intervalo entre as guerras, se não me engano, em 1927, o Max Ernst realiza uma série de colagens chamadas Uma Semana de Bondade, que são belíssimas. E aí tem uma coisa interessante, porque a colagem, na maioria absoluta dos casos, ela tem uma coisa mais tosca, mais singela, né? Onde a gente vê ali, não existe um espaço único, é um espaço fragmentado. Essas colagens do Max Ernst, que ele retirou todos de livros, né, e daí a literatura, né, de livros do século XIX, elas são perfeitas. Ele constrói novos espaços com profundidade, com perspectiva e com figuras no meio de delírios, né, no meio de sonhos. Não sei se vocês conhecem, mas vale muito a pena dar uma olhada nessa série Uma Semana de Bondade, do Max Ernst. E aí a gente vê de novo a presença da literatura. Quanto a esse autor que você se referiu agora, eu não sei se eu entendi bem, irmão do De Quirico. Sim, pois é, eu vou confessar minha completa ignorância a respeito desse autor, mas pensando no Max Ernst e na série Uma Semana de Bondade, fica muito evidente a proximidade com a literatura, né, com o texto. E também vale a pena destacar que o movimento surrealista começa com a literatura e com a poesia. As artes plásticas entram depois, né? Os artistas plásticos, a escultura, a pintura surrealista entra depois, né? Ali nos anos 10 ainda, 17, 18, 19, a coisa toda era ali em torno dos poetas e dos autores, Apollinaire e Entourage, né? Tá certo. Mas com uma discordância com relação a essa última frase. Sim. Que é o seguinte: a primeira obra surrealista é Bosch e os dois Bruegel, sem dúvida nenhuma. E aí a gente pode dizer que começou com a pintura, porque eles são já completamente surrealistas. Concorda? Eles são completamente surrealistas. Aí depois isso veio retomado, sem a referência, porém já está lá. Já está lá, né? Exatamente. Como a Porta do Inferno do Rodin, lá no século XIX, também talvez seja a primeira não, porque tem lá também no Renascimento, tem lá o Rafael com as Loggia, lá no Vaticano, que também é uma espécie de colagem da antiguidade, mas enfim. E por aí vai também os gravuras de Piranesi, que também são... Né? Bom, vamos agradecer então, porque a gente tem... Obrigado. Muito obrigado, parabéns.